Agora nós vamos então entrar nas tarefas do período da 7ª até a 11ª semana dos nossos encontros. E agora nós vamos então construir o que nós vamos chamar de nosso portfólio de trabalho. Nesse portfólio, nós vamos incluir os 4 exercícios que fizemos até o 6º encontro, mais a versão robusta do projeto usando o PMBOK. Então vamos lá, ao trabalho. Bom, então, como nós vimos no nosso programa, na organização da nossa programação, na semana 7 e 8, estaremos trabalhando cada um individualmente na confecção do seu projeto, com orientações individualizadas que deverão se seguir pela semana seguinte, quando, após termos o projeto construído, vamos então trabalhar um plano de comunicação desse projeto, pensando estratégias de divulgação, distribuição, circulação e consumo do projeto, com foco principalmente em mídias digitais. A nossa proposta é adequar esse projeto a uma mídia digital determinada, também de forma individualizada. Na 10ª semana, então, cada um deverá entregar o seu projeto para avaliação, né, e análise do docente. E na 11ª semana, nós estaremos, então, realizando um feedback em grande grupo, discutindo aspectos de cada um dos projetos, comparando, estabelecendo relações numa dimensão bastante processual. O objeto aqui não é exatamente só considerar a nota, mas todo o processo de trabalho, levando em conta as 4 etapas de modelos sintéticos reduzidos, né, simplificados de projeto, e o modelo de portfólio completo com o projeto completo. Bom, esse modelo que nós vamos utilizar, como eu já havia falado em slides anteriores, ele não vai tratar de desenvolver todo o detalhamento de um projeto em todas as suas 10 áreas de inclusão. Por quê? Porque nós vamos trabalhar uma simulação de projeto. Nós não vamos chegar a executar e, portanto, nós não vamos construir e nem realmente realizar uma avaliação de cada uma das etapas, com um controle de etapa por etapa. Nós vamos realmente trabalhar a construção de um termo de abertura no modelo simplificado, mas robusto, envolvendo TAP, escopo e EAP. O termo de abertura, o escopo, que é aquilo que restringe o que o projeto vai realmente realizar, e uma estrutura analítica que vai trabalhar uma articulação entre elementos do cronograma com os custos que o projeto vai gerar. No que consiste inicialmente, então, essa EAP? A EAP é uma página de abertura. É como se fosse uma folha de rosto, onde aparece o objeto, uma descrição simplificada, justificativos, objetivos, resultados esperados em termos de impactos e retornos, né? O escopo é aquilo que o projeto vai efetivamente realizar e ao seu lado estará o não escopo, aquilo que realmente o projeto não pretende conter. E a estrutura analítica de projeto é uma estrutura bastante extensa, robusta e complexa, que nesse caso vai ser substituída por elementos que nós vamos retirar dos 4 modelos anteriores, do Canvas adaptado e dos demais modelos de projetos reduzidos que nós construímos no momento anterior, levando em conta alguns aspectos que são importantes para nós. Para construir essa EAP, então, eu devo pensar no seguinte roteiro de questões. Primeira pergunta: como pretendo gerenciar os recursos obtidos para realizar meu projeto? Ou seja, como é que eu vou aplicar, né? Eu vou entrar num fundo, eu vou entrar num edital, eu vou conseguir um financiamento, eu vou fazer o uso de uma bolsa, então meu projeto é a realização de um mestrado em artes cênicas, em dança, em educação, e com uma bolsa eu vou gerenciar os recursos dessa bolsa para a realização desse projeto, que inclui disciplinas, pesquisa, orientação, deslocamentos, registros documentais. O que eu vou fazer, né? Então, o gerenciamento desses recursos. Como eu pretendo realizar isso? Como eu pretendo também organizar o meu tempo de trabalho? Já falamos que o projeto é aquilo que está fora da estrutura rotineira do indivíduo. Então, o projeto surge como uma dimensão
além, extra-cotidiana, extra-rotina, né? Então, qual o tempo, para além do tempo da minha rotina, que eu tenho para destinar a esse projeto? Como eu pretendo manter um padrão de qualidade do projeto durante todo o seu andamento? Ou seja, existe alguma ferramenta, alguma maneira que eu possa utilizar para avaliar a qualidade? Nós não vamos desenvolver em detalhe cada um dos momentos, ou seja, nós não vamos criar indicadores para avaliar cada um dos blocos de trabalho, mas nós podemos ter uma ideia geral do que seria a qualidade do meu projeto. Seria a rotina que eu vou estabelecer naquele 1 ano de trabalho, a qualidade das relações, né? Como vou manter e estimular a minha equipe de trabalho? Se o meu projeto pretende incluir mais pessoas, né, os recursos humanos, eu tenho que pensar, né, eu pretendo então envolver aí, estimular pessoas a seguirem dentro da proposta de trabalho. Como eu pretendo fazer isso? Como eu quero manter a qualidade, o ritmo, a quantidade de comunicações internas e externas do projeto e quais serão as ferramentas digitais, o que vai estar lá associado ao desenvolvimento do nosso plano de comunicação. Ou seja, a informação precisa ser apresentada sempre com qualidade, com um certo padrão. É preciso que haja um ritmo, né? Eu não posso estabelecer um plano e ter uma proposta de uma reunião semanal e na semana seguinte virarem 3 reuniões e na outra semana virarem 7 reuniões e quando eu vejo, eu estou convocando as pessoas para conversar 24 horas por dia, a qualquer horário do dia, sem nenhuma articulação de tempo, né? Eu não tenho um ritmo de comunicações estabelecido, né? Como é que eu vou trabalhar as comunicações internas, caso eu tenha uma equipe de trabalho, se eu não estiver trabalhando sozinho? E como eu pretendo comunicar o meu projeto ao público externo? Como pretendo manter o grau de envolvimento dos stakeholders e do público? E aqui falamos então do público fruidor, o receptor fruidor, e o público consumidor, quando houver. Como vou lidar e controlar com os riscos que surgirão durante o projeto? Como pretendo gestionar a relação entre o tempo, os recursos, gastos e despesas? Como vou dar devolutivas do projeto ao público, aos consumidores e aos stakeholders? E com o término do projeto, o que surgirá no teu horizonte de desejo? O que vou fazer? Então, essas 10 questões são as questões que estão norteando o nosso processo de construção do projeto. Vejam, o tempo todo nós estamos falando do quê? Recursos, sua aplicação. Então, aquisições e custos, despesas. Então, aquilo que vai se transformar em aquisição e aquilo que vai se transformar no gasto, na despesa pura e simplesmente, que vai ser a aplicação num campo externo e vai envolver, então, outros parceiros. Né? Eu estou falando de tempo, administração do tempo. Então, estou falando de administração dos meus recursos, estou falando de administração do tempo e estou falando de administração de pessoas. E essas 3 coisas precisam estar articuladas com riscos, resultados e comunicabilidade. Então, nós teremos um tripé, né? Recursos, tempo e capital humano, pessoas, e esses elementos que são estruturais ao nosso projeto, que nós temos que ter sempre em mente, estarão articulados, especialmente no campo dos projetos culturais, com os elementos de comunicação, ferramentas de comunicação que envolvem, né, grau de comprometimento das pessoas, né, qualidade da informação, ritmo da informação, ritmo das reuniões, né, estabelecimento de comunicação interna explícita, estabelecimento, né, de um canal de comunicação externa do projeto, riscos e resultados. Depois disso, então, nós vamos transformar esse conjunto de questões, esse tripé articulado, num cronograma. Nós não vamos executar a planilha de custos. Nós falamos um pouquinho, nós já fizemos lá o modelo do checkpoint para pensar um pouquinho alguns aspectos, né, dos nossos ganhos e a manutenção e quais seriam os elementos chaves para a manutenção dos nossos ganhos, mas neste projeto nós não vamos desenvolver planilha de custos. Vamos falar delas,
em alguns momentos, vou passar alguns vídeos teóricos que falam da montagem de planilhas, o uso de Excel, muito importante, porque quando vocês forem, por exemplo, realizar projetos para leis de incentivo, para fundos culturais, vocês terão que dominar essas ferramentas, porque a maioria dos projetos exigem planilhas, especialmente em Excel. Mas as planilhas variam muito de formatação, porque elas dependem muitas vezes da empresa, do edital, da legislação que está em jogo, né? A planilha de uma lei de incentivo à cultura federal, a antiga Lei Rouanet, é diversa, tem aspectos distintos em relação à planilha da lei estadual, do FAC, né? Um FAQ emergencial, como nós vimos agora, também vai obedecer regras específicas do caráter emergencial. Então, por isso, nós vamos usar elementos de custos restritos àquilo que nós já fizemos nos dois elementos iniciais, que são o que está lá no Canvas e no Checkpoint. Bom, o cronograma, eu vou deixar para vocês um vídeo que explica bem direitinho como montar um diagrama de Gantt, que é o cronograma mais padrão usado no planejamento do tempo para projetos, que mostra a data planejada para o início e para o final de cada ação. A grande vantagem desse modelo de linha de tempo, do cronograma do diagrama de Gantt, é que vocês podem observar o entrecruzamento entre faixas de tempo, quando uma coisa está começando e já se encaixa no seu término com o início de outra, né? Então vocês percebem a sobreposição de camadas de ações, né? De tarefas, de atividades vinculadas ao projeto, de blocos de trabalho, nessa dimensão do tempo. Então isso é muito importante, porque vocês podem aí calcular as janelas que vocês têm entre uma tarefa e outra, e podem, às vezes, rearticular, modificar de posição uma tarefa ou outra quando acontecer algum incidente durante o desenvolvimento do projeto. Então, o cronograma é fundamental nesse sentido. Bom, aqui eu mostro para vocês um quadro detalhado, né, de todas as áreas que envolve um projeto aos moldes de um padrão internacional. Então, vocês vão observar como eles envolvem, né, elementos como integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco, aquisição. E hoje nós já falamos em outros aspectos, aspectos ambientais, né, elementos que vão sendo inclusos, né, que têm sido considerados de suma importância. Por exemplo, nós observamos hoje, né, como há todo um debate no país e no mundo em torno do quantum, né, dos benefícios que estão associados a impactos ambientais. Então, uma questão ambiental acaba entrando não só como elemento de risco, mas ele vai ganhar um ponto específico dentro do nosso detalhamento de projeto. O projeto tem aquele ciclo de vida que nós já vimos, né? Dividido em 5 momentos importantes no seu ciclo de vida: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, sendo que o elemento controle acontece em todos os momentos do projeto. Como nós já falamos e entendemos, nós vamos nos concentrar na fase inicial e de planejamento, pois não vamos executar e nem vamos criar os indicadores de controle e não vamos fazer encerramento do projeto. Isso tudo nós vamos fazer de um modo mais abstrato e abrangente, né, sintético na avaliação de valor e na avaliação de micro-relações, né? Então, nós não vamos aqui também nos concentrar. Então, esse quadro que é mais amplo e detalhado, para nós, na vertical, nós vamos nos concentrar na coluna iniciação e planejamento. E na horizontal, nós vamos focar no escopo, no tempo, nos recursos humanos e na comunicação. E um pouco no risco. Né? Não vamos falar tanto da integração, que é esse aspecto mais globalizador. Vamos trabalhar o custo de uma forma bem mais reduzida. Não vamos trabalhar de uma forma complexa e detalhada os indicadores de qualidade. Não vamos também fazer um detalhamento das aquisições que serão realizadas durante o projeto. Por quê? Porque nós não vamos extrapolar os limites dos fatores centrais. Como eu disse para vocês, o que é estrutural realmente num projeto? Tempo, gestão do tempo,
gestão das pessoas, gestão dos recursos, né? Gestão dos recursos humanos, capital humano, capital material e financeiro, recursos, né, que nós possuímos, e capital tempo. Esses três elementos serão a chave, então, na coluna cinza, na dimensão que vai formar o desenho da horizontal, né, desse quadro detalhado, vocês vão observar fundamentalmente ali aspectos ligados a tempo, a recursos humanos e os custos, que a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco diferenciada. Aqui a mesma coisa, um outro modelo de quadro, que vocês podem ver aqui, né? Também aparece, só que a integração aqui está no final, né? Que é essa apresentação introdutória do termo de abertura, né? Então vocês vão vendo aqui, também é outra forma de apresentar. Aqui também é uma outra forma, né? Que mostra as etapas até a criação, né? E o controle do escopo, que é essa parte importante, introdutória, né, da TAP e da EAP, né, que é a formação do escopo. Então aqui mostra um pouquinho como é que a gente define o que vai ser feito, né? Vejam como isso aqui é importante, né? Olhando esse elemento, o escopo se aproxima muito da metodologia ágil. O que é o escopo, né? Planejado e gerenciado? É um documento, né, que permite estabelecer controle e validação de uma tarefa e de um objeto dentro de um projeto, ou de um projeto, quando ele é um projeto bastante simplificado. Então, a metodologia ágil é uma metodologia que foca muito no aspecto do escopo, da construção do escopo do projeto. Aqui um exemplo de uma página de termo de abertura, né? Então vocês veem aqui bem simplificado, né? O projeto sempre apresentado no máximo em 5 linhas, né? O ideal é que tenha 2 linhas, realmente definir explicitamente do que trata o nosso objeto, descrever o objeto. Nós falamos lá que nós vamos incluir um elemento, né? Nós vamos falar de valor, então nós vamos falar de uma descrição mais técnica, mais descritivo-narrativa, e uma definição do campo de valor. Depois, a apresentação da justificativa, objetivos e resultados enquanto retornos, ou seja, benéficos, e impactos negativos também no projeto. Aqui um outro exemplo de termo de abertura de projeto, né, da formalização, para vocês entenderem também uma outra maneira de apresentar. E aqui, então, uma outra forma de apresentação do nosso escopo, o que ele vai conter, né? O que aparece, quais são as entregas, quais são os nossos blocos de trabalho, o que realmente vamos fazer e o que não é o objeto do meu projeto. Isso é tão importante, eu tenho ressaltado muito, mas eu quero que vocês sempre tenham isso em mente. Quando nós apresentamos uma proposta de trabalho, quando nós apresentamos um projeto, muitas vezes o nosso cliente, o nosso patrocinador, o nosso financiador, ele muitas vezes ele faz uma leitura desavisada ou então uma interpretação errônea e imagina que poderá receber além daquilo que está previsto. Muitas vezes nós podemos até fazer algo a mais, mas ele é preciso ser separado do corpo do projeto, para que ele seja ofertado como um benefício dimensionado na sua singularidade e não simplesmente aparecer como um plus que integra a cadeia produtiva do projeto e não ganha notoriedade, não ganha valor, né? Isso é muito importante. Aqui uma outra maneira, né, mais detalhada de pensar quando a gente fala do escopo geral do projeto, se a gente tem um produto a ser desenvolvido, então alguma especificidade, ou se é também um serviço, que são coisas diferentes, são relações bastante distintas. O escopo, então, é o campo do nosso objetivo, o nosso propósito, é o alvo que queremos atingir, né? É um detalhamento do nosso alvo, somando os elementos, né, que vão do objeto ao resultado que está sendo fornecido. Então, o que é que está implicado lá no início? Quais são as restrições? Qual é a relevância? Vejam, tudo isso vocês já haviam pensado quando estavam montando aquele esquema do Canvas.
né? E agora a gente vai detalhar, é de uma forma um pouco mais descritiva, por isso que eu chamei de metodologia mais robusta. Aqui novamente, algumas vezes nós precisamos partir para uma metodologia de pesquisa ampliada. Para montar o nosso escopo, para dar um entendimento explícito, precisamos usar algumas outras dinâmicas, né, como questionários, entrevistas, um grupo focal, né, uma pesquisa de anonimato, um mapa mental, construção de diagramas, um brainstorming. Então, existem vários métodos que nos ajudam a identificar melhor o escopo. O plano de trabalho, então aqui a gente vai ver alguns itens que falam um pouco da estrutura, né, da EAP, cronograma, orçamento, plano de qualidade, plano de recursos, plano de comunicações, plano de gestão de riscos e plano de gestão de aquisições. Como eu disse, não se preocupem, né? Nós não vamos trabalhar todos esses elementos. Nós vamos aprender a fazer um bom cronograma. Eu quero que vocês prestem muito atenção na construção do cronograma, de como nós lidamos com o tempo. A gestão do tempo é um fator fundamental, porque muitas vezes o nosso trabalho ele depende da nossa capacidade de administrar o tempo. A maior parte das vezes, nas artes, os nossos recursos vêm da capacidade de gestão do tempo. Nossos orçamentos muitas vezes são baixos, nós não temos aportes financeiros, um caixa muito pequeno. Não podemos fazer grandes avaliações de controle de qualidade. Então, os recursos precários fazem com que o tempo se torne um valor prioritário. Porque uma boa administração, uma boa gestão do tempo permite que eu consiga organizar um conjunto maior de ações, né? Articular e talvez construir um programa ou então ter uma carteira, ou o que nós vamos ver, o tal do portfólio de projetos. É muito comum, né, em alguns grupos, companhias de extensão com equipes maiores, montar um portfólio de projetos, né? Então, quando a gente tem um repertório, por exemplo, nós estamos construindo um portfólio de projetos. E nós podemos administrar a apresentação simultânea, com elencos simultâneos, viajando para lugares diferentes, enquanto uns estão se apresentando, outros estão desenvolvendo aspectos técnicos, outros estão ministrando cursos, né? E isso estabelece, então, uma dinâmica de funcionamento de grupo que é bastante importante e cria fatores de eficácia para o próprio grupo. Bom, aqui mais uma vez é uma capinha, né, uma imagem, né, daquelas 5 grandes áreas, elementos do ciclo vital, distribuídos nas 10 áreas, né, aquisições, qualidade, riscos, escopo, custos, integração, comunicações, tempo, partes interessadas e recursos humanos. Né? Eu falava para vocês, né, que das 9 viraram 10 e hoje já estamos falando em mais áreas de gestão, né? Então, as 9 áreas duras originais que estavam envolvidas no projeto se transformaram em 10 com a presença dos stakeholders, os estudos, né, do campo abrangente, do campo envolvente, de entender que um projeto não está destinado a realizar apenas um objeto, um produto, ou prestar um serviço para um cliente determinado, para um público com um perfil determinado, né? Permitiram compreender que essa noção de stakeholder, esse termo que inclui afetados por um projeto, então, por exemplo, eu vou fazer um espetáculo numa região que sofreu determinados desastres ambientais, né? Há uma comunidade ribeirinha que pode ser afetada, estimulada pelo meu projeto, que pode receber benefícios da presença do meu projeto nesse local. Então, um projeto cultural, um projeto de impacto social, ele também faz gestão de um campo muito mais amplo. Não vamos pensar que isso é só comercial. Isso também tem forte presença no campo dos projetos sociais e projetos socioculturais. Aqui mais uma vez, né, um quadrinho mostrando essas áreas, as 10 áreas na integração.
E aí vamos falar um pouquinho da comunicação. Planos de comunicação, um aspecto muito importante para os criadores no campo da cultura, das mídias, das artes e, no nosso caso, pesquisadores e criadores do campo da dança. Bom, a gestão de comunicação, ela envolve algumas etapas, né? Então, é claro que vocês precisam conhecer o público, né, fruidor, o público receptor, fruidor, o público consumidor e os stakeholders. Então, nós vamos primeiro construir na gestão de comunicação uma coisa chamada matriz interesse versus poder. Depois, vamos identificar as partes interessadas, as partes afetadas, que afetam o projeto também. Então, são afetadas e afetam o chamado vasto campo dos stakeholders. Distribuir esse entre afetados diretamente e afetados secundariamente. Planejar as comunicações. Quando nós começamos a desenhar e delinear os atores sociais que o nosso projeto envolve, nós começamos a compreender a tipologia de informação, né? Que tipologias de informação eu devo destinar a cada uma parcela desse grupo. Como eu vou falar, como eu vou chegar em determinados grupos e distribuir a informação de uma forma não homogênea, não linear, né? Elegendo os melhores meios e elegendo também as melhores mídias. As pessoas são diferentes, se comunicam de modos diferentes e precisam receber comunicações destinadas à sua própria volição, ao seu próprio compreensão e volição, ou seja, prazer e entendimento. Né? Como é que também eu vou criar uma plataforma ou utilizar ferramentas que distribuem as informações? Não adianta só eu planejar, né? Separar, organizar por grupos o que vai ser destinado a quem, de acordo com os perfis de todos os envolvidos. Eu preciso ver também quais são os canais que vão distribuir, né? Qual é a característica desse canal? Que tipo de ferramenta eu preciso ter? E aí, a comunicação, ela tem uma tarefa, que é o que eu chamaria de indicador, né, de resultado da comunicação, que é gerenciar as expectativas daquela parte interessada que eu identifiquei logo no início do meu projeto. Porque eu preciso manter a gestão da comunicação. O plano de comunicação precisa envolver esse indicador, que é o indicador que vai dizer: será que realmente eu estou me comunicando? Será que eu tenho uma boa ferramenta que permite avaliar, né, as expectativas dos interessados e dos afetados? E então criar relatórios, né? E aqui nós podemos falar um pouquinho exatamente, né, daqueles perfis, estávamos falando um pouquinho lá dos diagramas, de fluxogramas, né, e de infográficos, né, que são ótimas formas de apresentar, medir e prever, né, um circuito e um andamento de comunicações. Então aqui a matriz poder versus interesse, né, que é o jogo de influência e interesse, né? Então, quem é que está na posição de influenciar mais o projeto, mas não tem interesse? Quem tem influência e tem interesse? Quem não tem influência não tem interesse também? Quem não tem influência, mas tem interesse no projeto? Né? Então, é fundamental observar como os atores se posicionam nessa malha entre poder e envolvimento. Né? O quanto de poder aquele grupo ou aquele agente possui, né? E o quanto ele é capaz de se envolver ou não, porque isso também vai poder me permite medir mais, né, exatamente o grau de envolvimento, o grau de a posição que esse stakeholder ocupa nesse grupo do meu projeto. Então aqui uma tabela para a montagem de um plano de comunicação, pensando os tipos de comunicação que eu vou desenvolver. Então, aqui no caso, uma comunicação tipo com reuniões, né, com as equipes. Então, vou desenvolver um projeto. Né? Então, reunião inicial de apresentação do projeto, reunião com as equipes, reunião técnica com o grupo técnico, reunião mensal de avaliação para o andamento do status. Né? O que é o status? É como o projeto está andando, como é que ele está caminhando, né?
quantas coisas já foram realizadas. Então, mensalmente é preciso que a gestão, o gestor responsável, faça uma avaliação mensal dizendo, olha, conseguimos chegar a isso. Né? E o relatório mensal de status, após essa grande reunião, é preciso então ter uma avaliação para ver o progresso, custos e os problemas que estão aparecendo aí. O relatório de status, que é um relatório que acontece sempre após a avaliação do status mensal de um projeto em andamento. Chegamos, então, às duas últimas avaliações, que nós vamos falar depois nos outros slides mais detalhadamente. Né? Então, esses são os elementos que integrarão o nosso projeto. E agora, então, nós vamos falar das microteorias, né? Que serão anexadas como segunda avaliação e segunda etapa do nosso processo de trabalho. Como eu disse, então nós não vamos criar ferramentas de indicadores, mas nós vamos usar um método de diagnóstico de projeto, elencando esses 6 tópicos que depois a gente vai ler o projeto e fazer uma análise crítica. Então, um texto bem mais descritivo, narrativo, interpretativo, onde cada pessoa vai poder fazer uma interpretação, né? E se comprometer criticamente com a avaliação do seu próprio projeto. Na verdade, é um processo em que, muito mais, o professor é um mediador e um orientador que acompanha, e vocês mesmos vão desenvolvendo as ferramentas, se tornando mais e mais autônomos para diagnosticar onde estão os efetivos erros, onde estão as lacunas, onde estão os vazios, onde estão as zonas problemáticas e tensionadoras do meu projeto, envolvendo o relacionamento com o público, envolvendo a dimensão dos impactos, envolvendo as entregas e o tempo, né, a avaliação do tempo e os custos, né, o quanto eu estou gastando e quanto tempo estou levando para fazer as coisas, né, tudo isso num aspecto microsocial, uma microsociologia e uma microeconomia. Aqui, então, né, um desenho gráfico, né, falando do encerramento do projeto, que é o que nós não vamos fazer, mas é muito importante que vocês entendam no que consiste. Né? O encerramento, então, é quando nós finalizamos todas as entregas, realizamos as avaliações externas e internas do projeto, avaliação de desempenho da equipe de trabalho, feedback do público, realizamos os pagamentos finais, prestamos contas, né? E finalmente arquivamos a documentação do projeto. Então guardamos, montamos uma pasta, um arquivo digital, um arquivo físico, né? Que conta o histórico de todo o projeto que foi desenvolvido. Aqui alguns elementos que podemos incluir, né? Isso é bem importante para vocês futuramente, quando forem desenvolver os seus projetos, né? Elementos que estão inclusos na avaliação de resultado. Né? O que nós entendemos por uma eficiência de projeto, né? Impactos, né? O como as pessoas foram afetadas ou não, então esse elemento bastante importante, né? Na avaliação de resultado. Né? Então aqui um pequeno organograma, né, do Dvir Senhar sobre o que é o sucesso do projeto, partindo, né, da eficiência, né, no desenvolvimento, né, o cumprimento de prazos, o cumprimento de orçamentos, né, os impactos no grupo afetado diretamente, né, clientes, né, e externos, os stakeholders, impactos na equipe, quer dizer, benefícios para a equipe, desejo de continuar no grupo de trabalho, resultados do negócio, né, e perspectivas futuras. Né. Aqui uma outra maneira de apresentar, né, então lá nós vimos outras formas, né, e aqui nós temos uma forma, né, que é uma de coordenadas, né, cartesianas, em x e y. Então a gente vai vendo, né, em curto, em médio e em longo prazo. Então a gente coloca um eixo no tempo e um outro o resultado ou o sucesso, né? E aí a gente vai colocando e pontuando. O que foi mais? Então, por exemplo, o impacto no cliente foi curto, na equipe foi médio, né?
A parte comercial e a preparação para o futuro foram realmente os aspectos mais vantajosos desse projeto, né? Bom, em geral, podemos dizer o seguinte, que num espectro bem amplo da organização dos projetos, né, os projetos de baixo risco, que envolvem baixos orçamentos, são avaliados pelo aspecto da sua eficiência, capacidade de fazer uma boa gestão dos recursos num curto prazo de tempo, né, porque tem baixo risco. E os projetos de alto risco sempre precisam ser avaliados pelos seus efeitos, vou chamar aqui comerciais, eu coloquei aqui de lucratividade, mas seria exatamente de resultados, né? Então, são resultados que produzem indicadores numéricos, vamos dizer assim, né? Indicadores estatísticos, por exemplo. Pode ser que não seja comercial no sentido de um lucro financeiro, mas um lucro em quantificação. Por exemplo, um espetáculo que foi assistido por muitas pessoas gratuitamente, mas teve um estouro de público. Isso é um lucro para o risco, para um projeto de alto risco, né? Então, é uma grande quantidade de pessoas que teve acesso àquele material, aquela informação foi impactada. Então, isso é uma forma de medir a lucratividade. Então, lucratividade não é somente o resultado financeiro de um projeto, principalmente quando falamos em projetos educacionais, projetos culturais, projetos sociais, projetos de impacto social, político, identitário. Aqui é um pequeno roteirinho, uma tabela que é um roteiro para avaliação de resultados, questões, né, que permitem avaliar os objetivos, perguntas bem simples que a gente faz aos objetivos, à estrutura, ao planejamento, para ver se a gente conseguiu atingir, né, os nossos propósitos, as nossas metas. Bom, nem só de alegrias um projeto é feito. Muitas vezes nós aprendemos com o desastre, com o fracasso, com os elementos negativos na avaliação dos nossos resultados, né? O que pode produzir resultados negativos? Primeiro, lá no início falava para vocês, né, o que eu desejo e como eu viabilizo o meu desejo, né? Se eu fiz uma avaliação distorcida, se eu não fui capaz de observar o plano de realidade no qual o meu projeto se inseria e eu fiz uma péssima análise de viabilidade, eu posso ter um grande problema e uma falha. Inclusive, os projetos que têm problemas na análise de viabilidade geralmente são aqueles que a gente larga pelo meio do caminho. A gente abandona porque eles não são viáveis, eles não são passíveis de realização, né? Então eles acabam gerando uma frustração, às vezes para um indivíduo e muitas vezes para um grupo, para um conjunto de atores sociais, né? A incapacidade de estabelecer as relações com um grupo mais abrangente, ou seja, quando o proponente de projeto não consegue identificar corretamente quem está sendo envolvido pelo projeto e quem está sendo afetado e pode vir a afetar o seu projeto, a gente tem uma distorção, né, em relação aos stakeholders. Então, por exemplo, colocar uma escola de dança num bairro residencial, onde moram pessoas só acima de 70, 80 anos de idade, pode implicar, né, em ter que modificar alguma perspectiva do meu projeto, ou então construir um programa de trabalho com saúde e com terceira idade, né? Uma pesquisa pouco detalhada dos riscos que eu venho a correr, né? E também, claro, uma falta de investimento, né, num feedback constante dos gestores e das equipes de trabalho e daqueles que estão vinculados ao nosso projeto, né, que começam a desacreditar do nosso projeto durante o desenvolvimento dele. Então, alguns elementos aqui, né, na fase principal, que é a que nós vamos trabalhar, né, então, no planejamento. Então, observem se vocês pensaram bem os requisitos, se vocês têm objetivos explícitos, né, ou se eles estão muito mal definidos, né. Observem novamente, façam uma boa leitura do escopo,
né, para não ter um problema de lá diante alguém dizer, mas eu esperava tal coisa, não, eu ia ofertar isso, mas eu esperava era isso, né? Enfim, tudo isso é muito importante na avaliação, nesse diagnóstico. Aqui, elementos na fase de execução e implementação do projeto, que nós não vamos explorar, né, mas que vocês devem levar em conta, são alguns elementos clássicos, né, na avaliação, né, de fatores negativos durante a execução de um projeto, né. Um deles que eu considero fundamental no nosso caso da produção cultural é o engajamento da equipe, né, e a falta de comunicação. E na fase de encerramento, quando a gente, por exemplo, não consegue cumprir um prazo, não faz uma boa prestação de contas, fica pendendo um pagamento, né? Ou então a qualidade da entrega no final deixa muito a desejar, o projeto ele sofre uma alteração porque ele fica distorcido em relação à mudança do mercado consumidor, ou então o público mudou, o fruidor mudou. Vejamos, por exemplo, agora estamos vivendo um momento, né, histórico, o que nós chamamos desse condição pandêmica, a cultura nos tempos da pandemia. O que os artistas têm falado em todos os seus encontros, debates e reuniões? Eu deixei para vocês diversos links para que vocês possam assistir diálogos, interlocuções, né? Uma das urgências é que houve uma alteração, especialmente no campo das artes da cena, das artes cênicas, que envolvem presença, envolvem ações do corpo, uma mudança muito potente, muito veloz, né, no mercado do consumidor, né, do público consumidor e do público fruidor. Né? Então não se pode ir a espetáculos. Eu preciso construir toda uma cultura de dizer que é bacana assistir espetáculo na web. Eu preciso orientar e dar segurança para o meu aluno que vale a pena continuar fazendo aula individualizada no computador, assistindo a aula em vídeo em casa. Né? Então, essa é uma mudança radical, né? E que pode afetar, né, a avaliação. Se eu não souber mudar alguma coisa lá no meu planejamento, o meu encerramento pode ser bastante negativo. A última parte da disciplina, então, vai se dedicar a uma análise desse quarteto de elementos. Né? Para ela, eu deixei mais tempo, vai acontecer na 13ª semana dos nossos encontros, então vocês terão muito tempo para assistir os vídeos, ler, discutir com os colegas, nos nossos encontros síncronos também falar um pouco sobre esses aspectos, porque ela envolve aspectos agregadores mais complexos e abstratos. Né? A dimensão patrimonial, quando a gente, e material, quando a gente fala do valor simbólico, cultural e artístico, a capacidade, o potencial de um projeto, de ele se adequar a um planejamento legal para ser inserido, por exemplo, num campo de fomentos e editais, né? Como é que a gente pode rapidamente pegar um bom material que nós temos e transformar e adequar e adaptar e apresentar ele num fundo, num edital emergencial, etc. E tal, né? A gestão política, a gestão das políticas públicas, o quanto esse projeto se relaciona com o campo cultural ampliado, né? Qual é a importância e qual é o papel, qual é a presença estratégica do nosso projeto na discussão, na redefinição, na pressão, né, para a construção de políticas públicas com maior presença da comunidade cultural e da comunidade artística. Então, nós vamos desenvolver essas duas análises em 2 encontros. Vocês vão trabalhar individualmente, reavaliando o próprio projeto, pensando aspectos micros e aspectos macros. Microsociais, micropolíticos e microeconômicos, e macrosociais, macropolíticos e macroeconômicos.